Fala sobre economia, o Banco Central divulga o último relatório Focus do ano com as projeções e as expectativas para 2023. A gente recebe aqui no Jornal da Manhã a nossa comentarista de economia, Camila Abdel-Malak. Bem-vinda, Camila. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Pois é, o Banco Central divulgou o último boletim Focus do ano de 2022 e a gente faz aí algumas comparações em relação a esse ano antes de falar de 2023, porque lá no início do ano o boletim Focus apontava para 2022 um crescimento do PIB brasileiro ao redor de 0,3% e a última projeção do ano aponta um crescimento ao redor de 3%. A inflação que era projetada ao redor de 7% por conta das medidas de desoneração tributária adotadas pelo governo, a projeção caminha para 5,5% IPCA ao final de 2022. Então, projeções muito melhores do que as estimadas lá no começo do ano. Mas a preocupação agora é com 2023. Afinal, 2022 já é leitura de retrovisor e os investidores ficam atentos à virada de governo e também ao cenário internacional desafiadora. A gente fica muito preocupado com a virada de governo, com a condução da política econômica, com a condução das contas públicas. Acompanhamos aí durante o período da transição a preocupação com a elevação dos gastos públicos, com a PEC da transição, e isso já teve alteração nas projeções do Boletim Focus para 2023. A taxa de juros para o próximo ano, que era estimada ao redor de 11%, as projeções já indicam uma taxa de juros de 12%. A taxa Selic atualmente está em 13,75%. No início do segundo semestre, os economistas acreditavam que a taxa de juros teria condição de voltar ao patamar de um dígito no próximo ano. Mas por conta de toda essa preocupação com as contas públicas, agora acreditam que não haverá tanto espaço para corte de juros no próximo ano. E a gente fala dessa preocupação em relação às contas públicas aqui no Brasil, com a virada do governo, mas o cenário internacional também estará muito desafiador. A gente tem uma projeção de crescimento econômico para o próximo ano ao redor de 0,8%. E não só por conta das condições da política econômica no Brasil, mas porque o cenário internacional estará desafiador. O Fundo Monetário Internacional alertou que as principais economias do mundo, Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido, seguirão elevando a taxa de juros para combater os cenário inflacionário, e isso terá uma repercussão na economia global. Se no ano de 2022 o PIB da economia mundial deve atingir um crescimento ao redor de 3%, para 2023 é estimado um crescimento inferior a 2%, e isso também será desafiador para esse novo governo. Então, para 2023, o que o FMI está projetando é que a economia mundial caminha para uma recessão. Então, é um outro cenário desafiador que o novo governo vai ter que lidar. Essa taxa de juros elevada aqui no Brasil em 13,75, sem muito espaço para queda, elevação do endividamento da população, da inadimplência e um cenário internacional com um crescimento muito inferior e que pode atingir o comércio exterior do Brasil. Ou seja, muito que a gente acompanhar juntos, né? Agora, Camila, existe alguma expectativa para o comportamento do mercado ainda nessa última semaninha do ano? E como está a movimentação do dólar, uma vez que tanta gente viaja nessa época? Olha, Adriana, essa pergunta do dólar é muito boa, porque quando a gente começou o ano, a estimativa do dólar era de R$ 5,60 para o final do ano. A gente teve um dólar fechado na sexta-feira, cotado a R$ 5,16. Então, para quem está se organizando para viajar para fora, esse é um momento de adquirir a moeda, porque com esse cenário internacional desafiador e no mês de janeiro, com essa transição do governo, a gente pode ver bastante oscilação na taxa de câmbio. Então, o que os economistas falam é dólar abaixo de 5,20, aproveite a oportunidade. Já em relação ao mercado financeiro, nessa última semana do ano, a gente tem que atentar aqui para quem acompanha o mercado financeiro que na sexta-feira o Ibovespa não vai ser negociado. Então, no último dia útil do ano, o mercado financeiro está fechado. Hoje, as bolsas na Europa e nos Estados Unidos estão fechadas para o feriado de Natal, então a liquidez está reduzida. Então, uma semana morta, o que também sugere para o investidor não tomar grandes decisões nessa última semana do ano. Camila Abdel-Malak, nossa comentarista de economia, você vai voltar ao longo dessa semana no nosso Jornal da Manhã e na nossa programação. Até mais tarde.